você hoje terá a oportunidade de saber o caminho que você deve tomar para que a sua vida venha mudar, para que nunca mais você seja um fracassado, para que nunca mais você seja um derrotado, para que nunca mais você seja um crente triste ou abatido, mas que você venha ser como a videira frutífera, porque essa é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para nós é a melhor, é a melhor. Deus sabe de todas as nossas necessidades, das nossas aflições, das nossas angústias, e Ele, na medida certa, permite que nós passemos dificuldades, não para nos provar, testar, mas para que nós venhamos exercitar o poder que Ele colocou dentro de nós, que se chama fé, a fé consciente, a fé inteligente. Veja como Jesus trata a situação de todos nós. Sejam aqueles que ouvem e praticam a palavra, ou aqueles que ouvem, mas não praticam a palavra. A solução dos problemas que nós enfrentamos está em nossas mãos. Mateus capítulo 7, versículo 24, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que ouve e pratica é prudente. Que ouve e pratica é prudente. Prudente quer dizer sensato, sábio. Prudente quer dizer aquela pessoa que pensa. Prudente é aquela pessoa que sabe onde está pisando. Prudente é aquela pessoa que não está preocupada com a conquista material acima da conquista espiritual. Não, prudente é aquele que sabe que primeiro ele tem que buscar o reino de Deus, estabelecer a sua comunhão com Deus. Primeiro é a sua aliança com Deus, seu compromisso com Deus, acima da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, da sua mulher, do seu marido, da sua família, da sua própria pessoa, o relacionamento direto com Ele. Então esse é o homem prudente, é o sujeito inteligente, é o sujeito sábio. Eu recebi isso de Deus. Eu recebi isso de Deus, graças a Deus. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha uma grande preocupação com a minha alma. Quando eu cheguei aos 18 anos, eu tive acesso à palavra de Deus. E foi nesse período de 18 para 19 anos que eu manifestei um enorme temor para com a minha alma. A minha alma. Alguma coisa dizia para mim: para onde vai a sua alma? Então, mesmo jovem e tendo um mundo pela frente, eu me preocupava com o futuro da minha alma, porque eu sabia que eu iria viver
por mais anos que eu vivesse, um dia eu iria morrer. Mas e a minha alma? Para onde iria? E naquele temor, naquele medo de ter a minha alma jogada no inferno, então eu comecei a buscar em Jesus a salvação. E na verdade, vou lhes dizer, vou ser sincero para vocês, todas as vezes que o pastor falava, quem quer aceitar Jesus, eu levantava as mãos, dizendo, eu quero aceitar Jesus, porque eu tinha medo do inferno. Eu não aceitei Jesus N vezes, porque eu me achava perdido, não. Eu o aceitei porque eu não queria ir para o inferno. E nesse período de aceitá-lo, porque eu tinha medo de ir para o inferno, eu não conheci Jesus. Até o dia, à noite, em que Deus, na pessoa do Espírito Santo, me revelou os meus pecados e dizia o quanto eu estava perdido, o quanto eu era miserável e pecador. E naquele momento sublime, eu, em meio ao pranto, eu disse, meu Deus, quem pode me salvar? E então o Espírito Santo me revelou, me apresentou o Filho dele, Jesus. E então me lancei e a partir daí me apaixonei e nunca mais o larguei. Então, a partir daquele momento, eu já não tinha Jesus como meu Senhor, com medo do diabo ou do inferno, não. Eu me agarrei a Jesus, porque Ele me salvou, me perdoou, me cobriu todos os meus pecados, lavou todos os meus pecados e fez a minha consciência limpa diante dEle. Então, me tornei a pessoa mais feliz do mundo. Mas, depois de muitos e muitos meses, naquele desespero do medo de ir para o inferno, da minha alma ir para o inferno, porque quer você queira ou não, quer você aceite ou não, quer você creia ou não, um dia você e eu e nós todos vamos descer à sepultura. O problema não é morrer, o problema é esse corpo espiritual, essa alma que fala com vocês agora. Porque a minha alma usa os meus lábios, meu intelecto, minhas mãos, meu corpo, para exprimir o que ela pensa. Para onde vai essa alma? Se ela não é perecível, se ela não pode morrer. A alma não morre. O corpo desaparece, mas a alma jamais. Então, eu pensava, para onde vai a minha alma? Quer dizer, isso é prudência. Isso é prudência. O imprudente, o insensato, o louco, não pensa no futuro da sua alma, pensa no futuro seu aqui na terra. Olha aí a diferença. Você pensa em solucionar o seu problema, você não pensa em resolver o seu maior problema, que é a sua alma. É a sua alma, é a situação da sua alma. E é por isso que você sofre, é por isso que você não consegue se firmar na palavra de Deus, é por isso que você vem na igreja, você se sente bem, mas lá fora você vive o inferno, porque você não se decidiu, você continua insensato, você continua louco, porque você só quer resolver o seu problema pessoal. Você quer resolver o seu problema, você encasquetou em resolver o seu problema. Se o problema não está resolvendo, você fica correndo atrás do vento.
quando o seu maior problema não está do lado de fora, mas está dentro de você, que é a sua alma. O que ouve a palavra e pratica é prudente, e é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é símbolo de Jesus. Rocha é símbolo da verdade, é um tipo da verdade. Você sustenta, você estabelece a sua vida sobre a verdade. Você estabelece o seu casamento sobre a verdade. Você estabelece a sua profissão sobre a verdade. Você estabelece o seu futuro sobre a verdade. Você estabelece a sua vida sobre a verdade, não sobre a mentira, não sobre o engano. Como é costume dos insensatos, dos loucos, que para terem a sua casa pronta rapidamente, eles constroem com material vagabundo, constroem sobre a areia, sobre o barro, e quando vem a enchente, é grande a sua ruína, porque construiu a sua casa, ou seja, a sua vida, sobre o barro, quer dizer, construiu a sua vida sobre a mentira, sobre o engano, construiu o seu casamento sobre o engano, se apaixonou pelo sujeito ou por aquela mulher por causa da sua fisionomia, porque é bonita, porque é bonito, porque é sarado, se apaixonou e quis casar, e fez de tudo, das tripas coração, para casar com aquela pessoa, porque se apaixonou por ela, quer dizer, pelo seu visual. Isso é fundamentar o casamento na mentira, no engano, na ilusão, na paixão deste mundo. E é por isso que muitos de vocês têm um casamento mesquinho, miserável, infeliz. Muitos estão sofrendo o inferno no seu casamento, por causa de terem se entregado a uma pessoa que não era verdadeira, que não era comprometida com a verdade, era um enganador, uma enganadora, era um 171, era isso, era aquilo, mas tinha um corpo bonito, era muito bela, então você se entregou e achou que seria feliz. E hoje está aí colhendo o fruto dessa ação insensata. Jesus fala que sobre o homem prudente, aquele que ouve e pratica, que construiu a casa sobre a rocha, estabeleceu a sua casa, quer dizer, a sua vida, sobre a rocha, então veio a chuva, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Eu posso falar isso para você. Eu tenho moral, autoridade, e eu duvido que haja alguém que possa dizer o contrário. Se você constrói a sua vida sobre a mentira, cedo ou tarde você vai pagar o pato. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde você vai cair, vai ruir e vai ser grande a sua ruína. Jesus disse com respeito aos insensatos: insensato é o louco, é o maluco, é o perturbado. Insensato é aquela pessoa que não pensa, é aquela pessoa que toma atitude impensada, que anda na base das circunstâncias, que anda na base do que vê, do que sente, do que toca. São os insensatos. São os insensatos que dizem assim: ver para crer. Os prudentes creem para ver. Os insensatos querem ver para crer. Então Jesus diz assim: todo
todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, e você conhece muitos crentes que vivem nessa situação. Aqui não está falando dos que ignoram a palavra de Deus, que desconhecem a palavra de Deus. Não, aqui está falando dos crentes, daqueles que dizem que creem em Jesus, daqueles que conhecem a Sagrada Escritura, mas que não praticam. Diz assim: ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Enquanto o sensato prudente edificou sobre a rocha, o insensato, que queria uma casa rápido, queria ficar rico rápido, queria se beneficiar rapidamente para poder gozar mais o mundo, então roubou, mentiu, enganou, ultrajou, corrompeu, etc, 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 e construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, o mesmo que aconteceu com o sensato, o prudente. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Grande a sua ruína. E o que chama atenção aqui, minha amiga, meu amigo, que quem constrói a sua casa é você, não é Deus, não é a igreja, o pastor, o bispo, quem quer que seja. Cada um de nós constrói a própria casa. Você está construindo a sua casa. Cada dia você coloca um tijolinho nessa casa. Se você é prudente, você lança os fundamentos sobre a rocha. É difícil construir na rocha, é dificílimo, porque você tem que cavar, furar, é uma trabalheira. Eu já construí uma casa na rocha, olha, demorou muito mais tempo, por causa de ser rocha. Conclusão: depois que ela foi construída, está até hoje lá. Chuvas já vieram, tempestades, o morro desceu lá perto, lá próximo, e ela continuou lá, porque nós construímos assim, na beira do morro. Está lá até hoje. Está até hoje lá. Mas as outras casas que foram construídas sobre a terra, essas desabaram e famílias morreram. Então, quando a gente constrói a nossa vida sobre a verdade, isso é construir sobre a rocha, construir sobre a verdade. E isso é que custa, é que é sacrifício, é doloroso, porque às vezes você tem que engolir sapo, às vezes você tem que engolir gato de macharré. Imagine. Você tem que sorrir quando a vontade é você reagir, agredir. Essa é a realidade, e você tem que ficar quieto. Você tem que pedir misericórdia. Ó Deus, tem compaixão de mim e me dê força para aguentar tanta humilhação, tanta vergonha, tanta coisa errada. Mas quando a vida é construída sobre a verdade, que é a palavra de Deus, se você situa a sua vida sobre a palavra de Deus, então você pode ter certeza, você vai receber chuva, os rios vão bater contra você, os ventos vão soprar com ímpeto, mas a sua vida jamais vai ser destruída. Jamais. Porque a sua vida está calcada, alicerçada, construída sobre a rocha.
Mas se você é aquela pessoa insensata, louca, insensato é louco, e você vem na igreja, aqui você chora, ó Jesus, tem misericórdia, me perdoa Senhor, eu entrego a minha vida e tal, mas quando é lá fora, toda a sua palavra jogada aqui no altar, fica inválida, porque você começa a fazer aquilo que você sabe que é errado. Então você é como eles dizem aí, um crente Raimundo, que é um pé na igreja e outro no mundo. Essa é a realidade. Com um pé você tenta agradar a Deus e o outro ao mundo. Você não se definiu, você não definiu a sua vida com Deus. Você fica meio lá, meio cá. E está na hora de você tomar uma decisão. Se você quer que Deus venha honrar a sua fé, porque fé você tem, mas a sua fé não tem sido honrada, porque você tem vivido uma vida dupla, parte na igreja e parte com Deus, ou parte na igreja e parte com o mundo. Bispo, olha lá, poxa, eu sou jovem, só acha que, poxa, eu vou perder a oportunidade de ter o prazer da juventude? É a minha vez, o senhor passou por isso também. Você tem que decidir a quem você vai agradar, a quem você vai servir. Você não pode ficar em cima do muro, porque o muro pertence ao diabo. Você quer mudar de vida, então é hora de você rasgar o seu coração, rasgar a sua alma. Ó Deus, me perdoe, eu tenho sido desonesto, eu tenho sido ladrão, eu tenho sido mau, eu tenho sido traidor, eu tenho vivido uma vida errada, eu engano a minha mulher, eu engano o meu marido, eu tenho um amante, mas eu quero me consertar com Deus. Você quer se consertar mesmo? Não na base da emoção, não na base do entusiasmo, do sensacionalismo, não, na base da verdade. A verdade não tem emoção. A verdade não tem emoção, a mentira tem. A mentira vem em forma de engano, de engodo, enfim, faz a pessoa ter sensações, sente isso, sente aquilo. Mas a verdade não, ela é o que é. Ou você é, ou você não é. Você sabe que Deus se revela aos pequeninos, aos humildes, com a sua palavra. Ele revela, ele dá a palavra dele. Um dia Deus revelou a sua palavra para mim. Que quer dizer, a palavra é Deus, Deus é a palavra, Jesus é a palavra, é o verbo, é a palavra que se fez carne. Quando Deus revela a sua palavra para o pequenino, para o humilde, para alguém, então é que ele espera que esse alguém venha honrá-lo com a obediência a essa palavra. Então, há muitas pessoas na igreja que conhecem a letra, a Bíblia, mas não conhecem a palavra que é Jesus. Tiveram ou têm acesso ao conhecimento da letra, mas não têm acesso à palavra, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, aqui está o fundamento da vida
e o fundamento da morte. Porque o prudente enfrentou o rio, enfrentou as chuvas, enfrentou os ventos, as tempestades, e manteve-se de pé, porque ele ouvia e praticava a palavra de Deus. Mas o insensato não. Ele ouvia, mas não queria obedecer essa palavra. Você quiser verdadeiramente, Deus sabe quem é sincero e quem não é. Então, se você é essa pessoa que tem vivido uma vida fantasiosa, você tem enganado a si mesmo, você não está enganando a Deus porque Deus conhece você. Você tem enganado a si próprio, mas você quer dar um basta nisso. Eu sei que você vai encontrar dificuldades, mas estabeleça a sua vida na verdade. Se você está associado com alguma pessoa que é da mentira, procure fugir dela o mais rápido possível, para que você possa andar na verdade. Se você está associado com o engano, com qualquer coisa errada, fuja dessa pessoa, para que a sua vida esteja alicerçada na verdade. Porque Deus odeia a mentira. E Deus odeia aqueles que dizem a verdade, mas andam na mentira. São os hipócritas. Os hipócritas não têm vez diante do Altíssimo. Os hipócritas já são condenados. Hipócrita é aquela pessoa que finge ser de Deus. Se você quer estabelecer a sua casa na rocha, comece a andar na verdade. Porque se você estiver na verdade, você vai ter paz. Você vai ter paz de espírito para saber o que deve fazer, as atitudes que você deve tomar, as suas escolhas, enfim, seu casamento, seu futuro, tudo vai estar alicerçado naquela segurança de você estar vivendo na verdade. Amém, pessoal? Se você está vivendo na verdade, o diabo não tem como te dar uma pernada. Você tem autoridade sobre todo o inferno. Todo o inferno. Todo o inferno. Se você está na verdade, você pode enfrentar o mundo e o inferno juntos. E você vai vencer. Vai enfrentar lutas? Vai. Dificuldades? Vai. Vão vir as tempestades, as chuvas, os rios, os ventos. Vai vir com força, mas não vai causar nenhum dano, porque está alicerçada, a vida está alicerçada na verdade, que é a rocha. Amém, pessoal? Entenderam? Sim ou não? Esse tem que ser o fundamento da sua vida. É isso que vai garantir a sua vitória. A sua vitória é você que vai construir, com as suas próprias mãos, com o seu próprio esforço, com seus próprios sacrifícios. Você não vai ficar na dependência de ninguém, de oração de ninguém. Você vai depender da sua atitude. Eu ando na verdade, então tenho certeza que Deus é comigo. Amém, pessoal? Porque Deus só ouve aqueles que vivem na verdade.